Finalmente chegamos no momento mais decisivo da sua preparação. Não tão longe da prova, mas também nem tão perto. Estamos aqui no momento onde cada atitude sua que você mudar daqui para frente vai indicar se você será ou não aprovado. É um momento crucial, um momento em que a gente consegue ainda corrigir seus erros e ainda consegue aplicar estratégias que vão alavancar seus acertos. Prazer, meu nome é Vitor, eu fui aprovado em todos os federais de medicina do Enem, saí de 640 pontos para 815. Hoje eu trabalho com a preparação de alunos de alto desempenho e vou discutir aqui com você hoje como essa etapa do ano é a mais importante. O que fazer agora para garantir uma aprovação no final do ano? Antes de iniciarmos, eu quero deixar claro que esse vídeo provavelmente não é para você que começou a estudar agora ou então vai dar ainda início aos seus estudos. Esse vídeo é para você que está estudando desde o início do ano e leva a sério a sua preparação, que quer alcançar notas superiores a 790 de média, alcançar os cursos mais concorridos. Quero te mostrar o que você deve alterar no seu cronograma para alcançar um desempenho elevado. Se a gente dividir o ano em 2 semestres, primeiro semestre e segundo semestre, a gente acaba de iniciar o segundo semestre, o pós-férias. Você acabou de tirar um tempo ali para descansar, para colocar a matéria em dia. E se você não fez isso, também temos soluções, pois estamos num período que não estamos tão próximo da prova e nem tão longe da prova. Esquece aquela história de reta final, ainda não é reta final. O final é em outubro, quando você tiver acabado todos os conteúdos e vai inserir vários simulados na semana. A gente ainda está longe disso. Aqui a gente ainda consegue corrigir os seus erros, consegue desatrasar a matéria e, o principal, consegue mudar os seus hábitos ruins para o vestibular. O que seria hábitos ruins? Vou te dar um exemplo fácil aqui de hábitos ruins. Não fazer simulado e não fazer revisão. E é isso que eu quero discutir aqui com você hoje. Agora, para o segundo semestre, o foco deve ser exatamente nisso, nas revisões e nos simulados. Só que existem várias formas de revisar e a gente sabe que revisar é difícil. O ideal seria se você estivesse revisando desde fevereiro, pois esquecer é natural. Você estuda uma coisa e seu cérebro automaticamente esquece ela depois de um tempo. É algo totalmente biológico. Só que para vencer isso, a gente tem que tomar algumas atitudes, que seriam as revisões. Como a preparação para o vestibular não é ideal, provavelmente você não está fazendo essas revisões desde o início do ano. Mas agora é o momento de você inserir as revisões. Se você perguntar para todo aprovado, todas as pessoas que têm notas elevadas, o que elas fizeram, todas vão te responder que revisaram. A revisão é fundamental para a sua evolução. Às vezes você está estagnado nos acertos no simulado, não consegue ultrapassar os 40 pontos nas provas, porque erra conteúdos que você já estudou. E isso não pode acontecer, você não pode se dar ao luxo de errar um conteúdo que você já estudou, simplesmente porque esqueceu um detalhe, esqueceu outra coisa. A gente tem que fazer as revisões. E como revisar? Vou discutir com vocês aqui 3 formas de revisar que eu vejo muita gente fazendo e que eu já fiz todas elas. Começando de baixo para cima, da pior até a melhor, eu quero falar sobre assistir uma aula de revisão. Por que a aula de revisão? Porque nesse período vai ser muito comum e você vai notar isso, que os cursinhos grandes lancem aqueles preparatórios que te prometem entregar 50 anos de estudo em 2 semanas. Gente, isso não existe. Vai te passar a falsa sensação de revisão. Por quê? Você vai ver uma aula, vai ter a familiaridade, porque você já viu aquele conteúdo alguma vez e vai achar que aprendeu. Mas logo depois, 2, 3 semanas depois, quando você for fazer as questões daquele conteúdo, você vai errar da mesma forma. Então a gente tem que fazer algo que você não erre mais, que você realmente aprenda. Pois assistir uma aula é muito fácil, você fica lá sentado, viajando, não está realmente pensando sobre aquilo, raciocinando de forma ativa, construindo conhecimento sobre aquilo. Essa, na minha opinião, seria a pior forma de revisar, pois muitas vezes a gente até necessita de voltar na teoria, mas essa volta na teoria ela tem que ser específica, voltar para ver uma aula específica que eu estou com dúvida, e não ver aulas gerais de revisão tentando tapar lacunas aleatórias. Não é assim que uma preparação profissional para o vestibular funciona. Agora o segundo tópico, um tópico que eu também usei no meu ano de preparação, um tópico que, por sinal, ele é muito bom, mas você tem que saber utilizar ele da forma certa. São os flashcards. Eu já usei os flashcards, eu fazia ele diariamente, porém o flashcard ele é muito fácil de você acabar se perdendo. Por que se perdendo? Pois eles são muito superestimados, a galera fala como se fosse a salvação. Porém, para o Enem eu não acho tão útil assim. Tem gente que faz 300, 200 ou 400 flashcards por dia, mas eu não acho que isso seja tão vantajoso. É um aprendizado muito passivo, você fica ali só clicando, só vendo se está certo, se está errado e não pratica, realmente erra, vê onde está seu erro naquele conteúdo. E outra coisa, o flashcard ele é muito útil para alguns conteúdos. Por exemplo, eu usava muito para biologia, que é uma matéria com muitos detalhes, muitos conceitos específicos. Então, você consegue revisar ele ali de forma muito rápida. Porém, a prova do Enem, ela não é uma prova com tantos conceitos específicos, com tantos detalhes. Muitas vezes, o que manda mesmo é se você vai saber desenvolver o raciocínio sobre aquela questão. Pouquíssimos serão as vezes que um conceito específico vai fazer você acertar aquela questão. Então não tem por que você se debruçar tanto sobre os flashcards. É uma maneira boa de revisar, mas sabe utilizar eles. Utilize para conceitos específicos, matérias específicas, não sobre todos os conteúdos. Agora, eu quero discutir com vocês a melhor forma que eu achei de revisar. Não estou falando que é uma regra universal, que você tem que fazer isso, mas essa sim foi a melhor forma de revisar. A gente sabe que os simulados eles são muito úteis na revisão. Porém, fazer um simulado demanda muito tempo, você tem que separar ali 5 horas do seu dia para fazer um simulado. Lógico que agora nesse segundo semestre de preparação, você tem que colocar simulado na sua rotina.
Porém, a gente não consegue fazer um simulado todo dia, muito pelo contrário, a gente acaba conseguindo fazer 1 ou 2 por semana. Então, a forma que eu encontrei foi fazer listas de revisões direcionadas para os meus erros com questões selecionadas, isso mesmo. Eu colocava poucas questões, mas com questões boas, questões que me permitiam revisar boa parte do conteúdo com o menor número possível de exercícios. Eu não abria minha apostila e ficava procurando questões, eu selecionava essas questões. Ah, Vitor, mas eu não tenho tempo de preparar essas questões, eu não tenho tempo de ficar selecionando essas questões. Então, se você puder, terceirize isso, deixe que alguém cuide da sua revisão, alguém prepare suas listas de revisão de acordo com as suas dificuldades, alguém pegue seu simulado, veja o que você errou e coloque na sua lista de revisão questões desse conteúdo que você errou para que você não erre mais, para que você revise, identifique as lacunas e veja se tem a necessidade de você voltar na teoria daquele conteúdo, voltar e assistir uma aula daquele conteúdo. E é isso que a nossa mentoria faz. A gente prepara listas de exercícios individuais, tudo lá é individualizado. Você tem encontros semanais, onde a gente monta o seu cronograma, envia listas semanais para você, de acordo com as suas dificuldades. Ah, Vitor, com qual frequência você fazia essas listas? Gente, eu ficava sempre entre 2 e 3 listas na semana, com uma média de 10 a 15 exercícios ali. E às vezes eu mesclava questões de vários assuntos, às vezes eu fazia uma lista específica daquele conteúdo. Por exemplo, estou com uma dificuldade enorme em eletrodinâmica, então eu separava 15 questões de eletrodinâmica que me abordassem todos os conteúdos de diferentes formas para que eu pudesse identificar se eu precisava voltar na teoria ou só com aquelas questões ali eu já tinha retomado tudo que eu precisava. Outra coisa muito importante que você não pode deixar de fazer nessa segunda etapa da preparação é colocar os simulados. Assista o vídeo aí no canal sobre quais são os melhores simulados e selecione esses simulados para você fazer pelo menos uma vez na semana. Coloque todo sábado ou todo domingo, no dia que você preferir. Se dedique muito nessa parte de corrigir, pois é a correção que faz você evoluir. Não adianta nada você fazer um simulado e não corrigir ele. Se for assim, é melhor nem fazer. Caso você queira deixar sua preparação mais profissional, tendo acesso a uma plataforma inteira de revisão, com lista de questões modelo, listas individualizadas, cronograma individualizado, clica no primeiro link da descrição. Lá o nosso foco é alunos de alto desempenho.